Bem-vindos a Paris, a Cidade Luz, onde cada esquina exala história, arte e cultura. Nesse episódio, as construções da Catedral de Notre-Dame começou em 1163. Visitaremos a icônica Catedral de Notre-Dame, uma joia da arquitetura gótica. Sacré-Cœur, uma basílica construída no século XIX para homenagear os mortos da Guerra Franco-Prussiana. E a deslumbrante Basílica de Sacré-Cœur, localizada no vibrante bairro de Montmartre. Além de outros locais históricos que contam a rica história e cultura de Paris. Não perca esta oportunidade de conhecer mais sobre a Cidade Luz. Paris, uma cidade deslumbrante, repleta de charme, história e romantismo. Continuando minha jornada na capital da França, após explorar a parte exterior do maior museu do mundo, o Museu du Louvre, com sua fachada histórica e suas icônicas pirâmides de vidro, começamos nossa caminhada rumo ao próximo destino, a majestosa Catedral de Notre-Dame, que fica a quase 2 quilômetros de distância. Saindo do Louvre, seguimos pela margem do rio Sena, que serpenteia pelo coração de Paris. A cidade vibra ao nosso redor. Nós estamos caminhando até a igreja de Notre-Dame. Uma caminhada bem legal, nós estamos passando pelo rio Sena, aqui embaixo, e passando por meio de todos os turistas. Do lado ali tem uma produção de alguma coisa, gente sendo entrevistada, sei lá, uma produção grande de televisão ou de cinema. Ao cruzar uma das elegantes pontes que ligam as margens do Sena, somos presenteados com vistas deslumbrantes da cidade. E este é o rio Siena, uma artéria vital para a cidade de Paris e teve um papel crucial no desenvolvimento da cidade desde os tempos romanos. Desde tempos imemorais, o Sena tem sido o coração e a alma de Paris, testemunhando a transformação da cidade ao longo dos séculos. O rio Sena não é apenas um cenário de cartão postal, ele é também um símbolo de resistência e renovação. Durante as enchentes históricas e as invasões, o Sena sempre foi uma força constante, adaptando-se e refletindo a resiliência de Paris e de seu povo. Hoje, é famoso por suas elegantes pontes, passeios ribeirinhos e pitorescos e cruzeiros turísticos, tornando-se uma parte essencial do charme e da identidade de Paris. Além disso, foi o palco para a abertura das Olimpíadas de 2024, marcando um fato inédito na história dos Jogos. Pela primeira vez, a cerimônia de abertura aconteceu fora de um estádio. As margens do Sena se transformou em um grandioso cenário, refletindo a inovação e a beleza de Paris, enquanto o mundo inteiro assistiu a esse evento histórico. Essa escolha destaca a importância do rio na vida parisiense e celebra a união entre o esporte, a cultura e a arquitetura deslumbrante da cidade. Notre-Dame se encontra na Île de la Cité. Essa ilha é o verdadeiro berço de Paris, carregada de história e simbolismo. À medida que nos aproximamos da catedral, sentimos a grandiosidade de sua arquitetura gótica e a aura de reverência que ela inspira. Cada detalhe, cada gárgula, cada vitral conta uma história de fé, resistência e arte. As construções da Catedral de Notre-Dame começou em 1163 e foi terminada no século XIV. No século XIX, ela foi reconstituída porque o tempo danificou a igreja. E em 2019, todo mundo sabe, o incêndio danificou muito a estrutura da igreja. E hoje em dia, ela está sendo restaurada. Após uma visita rápida pela Catedral de Notre-Dame, vamos dar uma passada pelo Quartier Latin, o bairro latino,
do outro lado do rio Sena. Na Idade Média, este bairro se tornou o centro intelectual e acadêmico de Paris devido à presença da Universidade de Sorbonne. Ele é chamado de bairro latino por causa do latim, a língua predominante nas universidades europeias da época. O bairro era frequentado por estudantes, intelectuais e artistas. Hoje, o bairro latino é conhecido por suas ruas estreitas, cafés históricos, livrarias, cinemas e vibrante vida noturna, mantendo sua atmosfera boêmia e intelectual. As influências culturais e acadêmicas do passado ainda permeiam o bairro, fazendo dele um destino encantador para aqueles que buscam explorar o coração histórico e cultural de Paris. Antes de continuar nossa jornada para a próxima atração imperdível, eu e meus amigos chilenos, o casal Francisco e Catarina, paramos para almoçar em uma creperia. Os crepes, uma comida típica de Paris, representam a rica tradição culinária francesa. Crepes são umas finas panquecas feitas de uma massa leve à base de farinha, ovos, leite e manteiga. Eles podem ser servidos de diversas maneiras, tanto doces quanto salgadas. Originários da região da Bretanha, os crepes são apreciados em todo o mundo e são uma iguaria típica em creperias de Paris. Com os crepes franceses sendo digeridos no meu estômago, seguimos para o nosso próximo destino, o charmoso bairro de Montmartre, a quase 7 quilômetros do animado bairro latino. Nossa meta é a famosa Basílica de Sacré-Cœur, majestuosamente situada no topo do Montmartre, o ponto mais alto de Paris. E para chegar até lá, pegamos novamente o metrô parisiense, embarcando em uma viagem de 39 minutos. O metrô, com suas linhas sinuosas e estações movimentadas, é uma experiência por si só, refletindo a pulsação e o ritmo dessa metrópole dinâmica. Ao desembarcar no bairro de Montmartre, ainda temos uma caminhada árdua pela frente, considerando que precisamos subir a colina para chegar à Basílica de Sacré-Cœur. Suas longas escadarias são um desafio para muitos, mas espero que cada passo valha a pena. Nós estamos a caminho do Sacré-Cœur, mas tem que subir essa escada super comprida e alta. Bonita escada, mas é exercício para as pernas. Montmartre, com suas ruas estreitas e atmosfera boêmia, nos envolve em um charme único enquanto avançamos. A altura dessa escada é horrível. Bem alta mesmo. É difícil. Mas estamos quase lá. Você pensava que a escada acabou? Não acabou, não. Encontrei um brasileiro aqui. Oba! Subiu na escada. Aí da subida. Cansado? Não. Alto pra caramba, né? Você é de onde? De Minas. De Minas? Ah, maravilha. Nossa. Divirta a sua igreja aí. Oi? Divirta a igreja aí. Vamos embora. Prazer. Prazer. Nós subimos aquela escada ali de baixo. E aqui tem mais escada ainda. Não acaba a escadaria. Vamos lá. A gente chega lá ainda. Enquanto subimos e nos aproximamos da Basílica, somos acompanhados pelas ruas de paralelepípedos que serpenteiam pelo bairro, cada uma com seu próprio charme único.
Este caminho que tomamos nos leva à parte traseira da basílica, onde a imponência do monumento já se faz presente. A beleza da Basílica de Sacré-Cœur, construída com pedras de travertino de Château-Landon na França, é inconfundível. Essas pedras, que liberam cálcio constantemente, garantem a cor branca da basílica, mesmo com as chuvas e a poluição. A pedra de travertina, escolhida por sua durabilidade e elegância, mantém a Basílica de Sacré-Cœur sempre radiante. Olhando de perto, podemos observar os detalhes arquitetônicos que tornam esse edifício tão único. As cúpulas brancas e os ornamentos esculpidos parecem brilhar sobre a luz do sol, criando uma visão que é tanto majestosa quanto serena. Eu estou no bairro de Montmartre, se eu falei certo o nome, onde está o Sacré-Cœur, uma basílica construída no século XIX para homenagear os mortos da Guerra Franco-Prussiana. Sacré-Cœur significa Sagrado Coração, e a ideia de construir um templo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus surgiu após a Guerra Franco-Prussiana de 1870 como um pagamento de promessa feito por Alexandre Gentil e Hubert Roald de Fleury. Eles se comprometeram a erguer uma igreja caso a França sobrevivesse às investidas do exército alemão. Além do caminho por trás que seguimos, há também outras alternativas para chegar à Basílica. Pelo lado, há uma escadaria igualmente longa e cansativa, mas que proporciona uma vista diferente. Após todo o esforço de ter subido o que parece um número infinito de degraus, recupere o fôlego o mais rápido possível, pois no fim dessa escadaria, você vai dar de cara com a grandiosidade da Sacré-Cœur. Pela frente, há outra escadaria, que oferece uma experiência única ao subir, permitindo admirar a Basílica de Sacré-Cœur em toda a sua grandiosidade desde o início da subida. Não importa o caminho que você escolheu, o resultado é sempre recompensador. Além de chegar a um local histórico e belíssimo, você será agraciado com uma vista espetacular de Paris a partir do ponto mais alto da cidade. Uma das coisas mais interessantes daqui é a visão que nós temos de Paris, em cima da montanha. A Basílica de Sacré-Cœur oferece uma perspectiva única da capital francesa, onde você pode apreciar a vasta extensão urbana, com seus monumentos icônicos e telhados característicos. Essa vista panorâmica é uma das mais impressionantes de Paris, proporcionando uma experiência inesquecível para todos que chegam ao topo do Montmartre. E não poderíamos deixar de mencionar os famosos cadeados do amor aqui no coração sagrado de Jesus. Casais fixam esses cadeados em pontes, cercas ou portões para simbolizar o seu amor eterno. Eles adoram colocar os cadeados aqui dos casais com os nomes deles, achando que o amor vai durar para sempre. Duvido que essas pessoas ainda estejam juntas. Esses cadeados, gravados com iniciais e mensagens, representam promessas de união e compromisso, deixando um marco pessoal em um dos lugares mais românticos de Paris. Nós vamos para uma vizinhança que tem aqui, bem legal, bem boêmia. E tem uma pracinha legal ali, geralmente tem gente fazendo pinturas na praça. Tem um monte de lojinha e restaurantezinhos por aqui. Após visitar a Basílica, vamos explorar Montmartre, um bairro histórico e pitoresco. Conhecido por sua atmosfera boêmia e artística, Montmartre atraiu renomados artistas como Picasso e Van Gogh. Suas ruas estreitas e sinuosas, pavimentadas com paralelepípedos, abrigam cafés, estúdios e o famoso Moulin Rouge.
Até o início de 2023, o bairro continuava vibrante, com artistas de rua pintando suas obras na pracinha Place du Tertre. No entanto, esse ano, a praça foi reformada, dando lugar a mais restaurantes. Onde tinha praça com os artistas pintando, fizeram um monte de restaurante agora. Não está mais como era antigamente. Mas mesmo assim, alguns pintores ainda tentam sobreviver aonde tiver um canto. Mas mesmo que eles fizeram um restaurante, eles continuam do lado fazendo as pinturas deles. Ainda bem. Sempre é bom ter um pintor perto de você. Após toda aquela escadaria para subir ao morro, chegou a hora de descer. Ainda bem que para descer, todo santo ajuda. Durante a caminhada de descida do morro, o visual das ruas estreitas de Montmartre, repletas de lojinhas artesanais, restaurantes e gift shops, oferece uma autêntica experiência parisiense, em um ambiente repleto de história e criatividade. Caminhar por essas ruazinhas de paralelepípedo é como fazer uma viagem no tempo. A impressão que se tem é que o tempo parou por aqui, transportando-nos para Paris do século passado. Todo o charme preservado dessa vizinhança evoca uma era passada, onde a vida se desenrolava em um ritmo mais lento e a criatividade florescia em cada esquina. Montmartre é com certeza um lugar onde o passado e o presente se tornam indistinguíveis, oferecendo uma experiência única e inesquecível para todos que o visitam. Também aqui tem uma loja de cerâmica bem bonitinha, com vários produtos bem feitinhos de cerâmica. Se você quiser levar para o Brasil sem quebrar, a minha mala não cabe. Mesmo se cabesse, ia quebrar. Uma coisa você pode ter certeza aqui em Paris. A cada esquina, você vai sim descobrir coisas muito interessantes, como esse lugar histórico. A França é um país conhecido pelos seus vinhos. E Paris era uma região que se fazia vinhos no passado. Mas essa aqui é a última vinharia aqui em Paris. La Vigne de Montmartre é a vinícola mais antiga da capital. Ela é composta pelas variedades mais clássicas das regiões vinícolas da França, bem como uma seleção de híbridos vigorosos e férteis. Os festivais de colheita de uvas começaram em Montmartre em 1935. Nossa última parada aqui em Montmartre é o Jardim Gérin Rictus, onde se encontra o Le Mur de Jetem, o Muro do Amor. Este muro dedicado ao amor é um painel temático de 40 metros quadrados, criado em 2000 pelos artistas Frédéric Parron e Claire Quittot. O muro é composto por 612 azulejos de lava esmaltada, nos quais a frase "Eu te amo" está escrita 311 vezes em 250 idiomas. O muro é aberto ao público gratuitamente, só basta você amar. No próximo episódio, vamos explorar 3 lugares incríveis, um ao lado do outro. Começaremos pela grandiosa Praça da Concórdia, famosa por seu obelisco egípcio e suas fontes deslumbrantes. De lá, caminharemos pelo encantador Jardin des Tuileries, um oásis verde no coração da cidade. Continuando, chegaremos à icônica Avenida Champs-Élysées, conhecida por suas lojas elegantes e cafés charmosos. E terminaremos nossa jornada no majestoso Arco do Triunfo, onde você poderá desfrutar de uma vista panorâmica incrível de Paris.